Boa tarde a todo mundo. Para quem ainda não pegou o livro, a gente está distribuindo o livro O Tremor dos Vivos, de Cassiano Gadelha, ali na entrada. Então, quem não pegou, pode pegar agora. Boa tarde a todo mundo aqui presente. Hoje é um dia super especial, porque a gente vai fazer o lançamento do livro O Tremor dos Vivos, de Cassiano Gadelha. É um segundo lançamento desse livro. E falando sobre o LAC, né, porque esse evento também faz parte de um seminário de pesquisa que comemora 10 anos de existência do LAC, então a gente está fazendo aí esse aniversário, que dizem que é as botas de bronze, 10 anos. O LAC, o Laboratório de Arte Contemporânea, ele nasceu em 2015 na Universidade Federal do Ceará, a UFC, e ele nasce como um espaço de estudo, de pesquisa, de investigação e criação em arte contemporânea. Foi fundado sob a coordenação de Cassiano Gadelha e associado ao programa de pós-graduação em arte da UFC. O LAC ele foi concebido para tensionar e repensar os campos da história da arte, da crítica, da curadoria, da expografia, da arte-educação e das poéticas contemporâneas. Eu também, hoje, na mesa da manhã, na mesa de abertura, falei um pouco que o LAC ele nasce de uma espécie de um fascínio com o desconhecido. Naquele momento, quando eu entro na universidade, eu estou no primeiro semestre, eu não sei o que é arte contemporânea, eu não entendo o que é arte contemporânea, mas, por mais que eu não entenda, aquilo exercia uma forte obsessão e uma forte atração sobre mim. E o LAC nasce desse impulso ao desconhecido. E aí, Juliano me falou que seu irmão, Cassiano, estava retornando ao Brasil, tinha concluído o doutorado em Berlim, estava voltando para o Brasil e vai fazer o pós-doutorado em artes na UFC e gostaria de formar um grupo em arte contemporânea. E aí, Juliano me coloca em contato com Cassie, entra em contato com Cassie, me apresenta, oi, Cassie. Acabei de entrar no ICA, estou no primeiro semestre. Queria muito montar um grupo de arte contemporânea. Você também quer? Vamos montar, né? E aí eu escrevo esse projeto, a gente submete à secretaria, a gente consegue uma bolsa e Cassi coordena o LAC. E desde a sua criação, o LAC investiga as relações entre arte, gênero, raça, classe, etnia e sexualidade, assumindo uma perspectiva crítica e decolonial. Essa abordagem, ela busca questionar as estruturas hegemônicas, ampliando vozes e práticas historicamente marginalizadas, para propor novas epistemologias e metodologias de criação e pensamento sensível em artes. Ao longo de sua trajetória, né, desses 10 anos, o LAC organizou grupos de estudo que se tornaram a marca do laboratório, tais como o grupo de estudos em biomaterialidades e pós-colonialidades em artes, o grupo de estudos em curadoria, pensamento decolonial e indígena, o grupo de estudos em arte e decolonialidade, discutindo autoras e autores latino-americanos e africanos. Além dos grupos, o LAC promoveu seminários, colóquios e oficinas, como o Seminário de Arte Contemporânea Decolonial, o Colóquio Multidões Queer, Juliana acabou de chegar, também participou do Colóquio Multidões Queer, a oficina Introdução ao Pensamento Decolonial e a residência Pós-Pornopirataria, que articulou arte contemporânea e pós-pornografia. Além da exposição Soterramento, que a gente vai fazer o lançamento do catálogo hoje à noite, certo? O lançamento e a distribuição gratuita. Então, convido todo mundo a ficar também de noite, às 18 horas, a gente começa o lançamento. E a exposição Soterramento contou com a participação de quase 20 artistas e investigou o esgotamento dos modos de existência majoritários e a falência do mundo como conhecemos, a partir de exercícios de descolonização da imaginação, libertando a imaginação das garras e armadilhas dos poderes instituídos. Os artistas fizeram fugir a vida aprisionada e liberar uma potência de criação onde imaginam o impossível em uma guerra de imaginações, e onde surge uma criação ética e estética que propõe o apocalipse como um projeto político e também estético. Então, reforço o convite para
lançamento e distribuição gratuita do livro Soterramento hoje à noite, às 18 horas. E aí, só dando um pequeno spoiler, o livro ele contém uma coletânea de textos críticos, escritos por mim, como também Rômulo, Rodrigo, Ana Luísa. Também tem um texto de Cassi no catálogo da Soterramento. E a gente também vai ter todos os artistas participantes com sessões, listas de obras. Enfim, tá um livro bastante completo, robusto, quase 400 páginas, marcando um pouco essa ebulição dali dos anos 2018, né? E foi uma exposição super especial, foi minha primeira curadoria. É uma exposição bastante diferente. Vocês vão ver que. Vou mostrar também uns vídeos hoje à noite. Vocês vão ver que é uma exposição que tem 5 performances simultâneas acontecendo ao mesmo tempo. A gente inundou a galeria com água. Então, assim, é uma exposição super querida. E estou muito feliz de lançar esse livro hoje à noite. Então, reforço o convite. Bem, nesse ano de 2025, o LAC completa 10 anos de existência. E para comemorar o seu aniversário de uma década de vida, a gente organizou uma série de eventos. Começando com a inauguração da LAC Editora, a gente fez recentemente, há mais ou menos 2 meses atrás, a inauguração da LAC Editora. E a LAC Editora, ela nasce, ela é fundada lançando o seu primeiro livro, O Tremor dos Vivos, de Cassiano Gadelha, que aqui estamos para o seu lançamento. A LAC, editora, ela nasce com a missão de publicar livros que exercitem o pensamento crítico em arte contemporânea. Pensamentos esses que intervenham nas estruturas hegemônicas e semeiem novas formas de pensar e fazer arte no contemporâneo. Essa iniciativa não surge apenas como um mero selo editorial, mas como um gesto político, transformar a publicação em um campo de disputa de narrativas, de invenção e de partilha de mundos. Num país onde o acesso ao debate crítico é frequentemente condicionado por lógicas de mercado e por um sistema de arte centralizado, uma editora especializada em arte contemporânea opera como uma máquina de contracirculação de ideias. Eu acho que é talvez essa uma boa definição para pensar essa editora. É uma máquina de contracirculação de ideias. Publicar é romper os limites da circulação hegemônica, é abrir brechas em um cenário dominado por discursos eurocentrados, dar voz e corpo a perspectivas que a lógica colonial tenta silenciar. A LAC Editora encarna, assim, um movimento de insubmissão intelectual, faz da edição um ato de insurgência, ampliando redes de saberes e fortalecendo epistemologias do Sul. A arte contemporânea, ela carrega em si uma força política capaz de tensionar regimes de verdade e modos de existência. Escrever e arquivar, Rodrigo vai falar daqui a pouco sobre a importância do arquivo, a importância de escrever e arquivar essa produção não é um exercício neutro, é ato de memória e de resistência. Em tempos de apagamentos, né? Isso também é uma luta contra o apagamento, que constantemente tentam apagar memórias e a gente tenta, de alguma maneira, mostrar sua importância. Então, em tempos de apagamentos e revisionismos, publicar é impedir que corpos, vozes e práticas sejam condenadas ao esquecimento. O arquivo, quando mobilizado de forma crítica, não é um repositório passivo. É um território de disputa e de reimaginação do presente. E ao fabular, a LAC Editora não apenas registra, ela cria mundos possíveis. Seus livros funcionam como máquinas de semear novas ideias e produzir novas subjetividades. A gente também pode pensar essa editora como uma máquina de subjetividades, onde o pensamento crítico e imaginação política se entrelaçam. Publicar aqui é um gesto de criação coletiva, uma escrita que germina, que contamina, que insiste em abrir caminhos para experiências estéticas ainda não nomeadas, né? Isso talvez é o que mais interesse a gente. Isso que ainda não tem nome, isso que ainda não ganhou forma. Acho que desde o início o LAC é esse laboratório do desconhecido, né? Interessado por aquilo que não tem nome ainda. A editora afirma a potência da arte como laboratório de futuro. Eu acho que é um outro. Talvez seja um outro nome para pensar o LAC, um laboratório de futuros. Mas o futuro aqui, não como aquilo que vem depois do presente, mas o futuro como uma abertura para uma nuvem de possibilidades impossíveis. Um lugar em que a palavra se torna território de liberdade e a fabulação um ato de justiça social. A ideia do livro, O Tremor dos Vivos, de Cassiano Gadelha, nasce de uma urgência política. Qual é essa?
preservar e dar circulação ao pensamento de um intelectual que transformou o debate sobre arte e decolonialidade de Fortaleza. Né? A gente fala isso no livro. Existe um antes e depois de Cassi em Fortaleza, em Ceará e no Brasil. De fato, foi um tremor, foi um terremoto. Ela foi meteórica. Após a morte de Cassi, em 9 de dezembro de 2021, tornou-se evidente que sua produção, que até então encontrava-se espalhada em revistas, capítulos de livros, palestras e vídeos, precisava ser reunida para impedir o apagamento de uma voz decisiva para o pensamento crítico contemporâneo. Então, Cassi deixou uma vasta produção intelectual. O Wes, que está ali atrás, fez a missão de mapear toda essa produção, né? No livro, né, vocês têm uma seção que é a cronobibliografia que o Weiss organizou de modo cronológico, para quem quiser depois descronologizar, né? Mas a gente fez de maneira cronológica, desse sentido, que vocês vão conseguir também ver a produção de Cassi desde 2006, se eu não me engano. 2002, a bicha começou foi cedo, 2002 até 2021. Tá bom. E alguns que ainda foram publicados póstumamente em 2022, né? Então, a gente fez, o Wes fez essa organização, tá lá. O Wes também organizou uma cronobiografia, que também está lá presente, contando a história de Cassie. Então, vocês vão ter acesso a isso tudo que está no livro também. Então, o livro, ele tem um recorte, né? Há uma curadoria no livro, feita por mim, com a direção criativa de Juliano, de pensar um recorte desse arquivo e de apresentar uma seleção de 9 textos, né? Poderia ter mais, mas a gente selecionou 9, o que é ótimo, porque aí dá pano para manga para a gente pensar novos livros, né? Novos recortes, novas curadorias possíveis que podem nascer daí. Mas nesse momento, a gente fez um recorte de 9, pensando em atingir o público específico do campo da arte. O luto se converteu em ação. Organizar esse acervo não apenas como homenagem, mas também como estratégia de resistência à lógica colonial que continuamente silencia saberes dissidentes. Por isso, a curadoria, e aqui a curadoria opera como edição, né, são duas práticas que se tocam, a curadoria e a edição, não se tratam apenas de compilar textos, mas de montar um arquivo crítico. Eu acho que é isso que a curadoria fez, montar um arquivo crítico, capaz de evidenciar as frentes de atuação de Cassiano. Quais seriam essas? Arte contemporânea, epistemologias negras, corpo, raça, gênero e sexualidade. São assuntos que Cassi dedicou uma vida a investigar, debater e criticar. O projeto também compreendeu que democratizar o acesso é uma dimensão essencial da disputa política. Por isso, o livro oferece audiodescrição, audiobook, tradução em libras, legendagem e ambientação sonora. Diversos recursos de acessibilidade disponíveis via QR Code. A acessibilidade aqui não é um complemento, é condição de justiça e reparação, que amplia o alcance do pensamento de Cassi e reafirma que produção de conhecimento é um direito coletivo e não um privilégio restrito. O Tremor dos Vivos é, sobretudo, um instrumento de contra-circulação de ideias. Ao reunir os textos de Cassiano, a publicação enfrenta a lógica de esquecimento que marca a história colonial brasileira e a própria história da arte. Por isso que arquivar é um gesto político. Impede que saberes negros, nordestinos, sejam relegados à invisibilidade e reafirma que escrever a história é também disputar o futuro. O livro não apenas preserva uma história intelectual, ele mantém em circulação as forças críticas necessárias para enfrentar o presente e reconfigurar as subjetividades que nele se formam, né? Então é uma máquina também de contra-circulação de outras forças para povoar e formar outras subjetividades. E a realização desse livro só foi possível graças a um trabalho coletivo. Foram muitas mãos para tornar possível esse livro. Ou seja, um trabalho coletivo que reuniu saberes, energias e compromissos políticos. Então, por isso eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a Juliano Gadelha pela direção criativa que deu forma visual e conceito ao projeto, a Rodrigo Lopes pela organização e projeto gráfico, que traduziu em imagem e diagramação a força do pensamento de Cassi, a Wes Viana, que está ali atrás, pela pesquisa,
cronobiografia, a cronobibliografia e também a revisão. É um trabalho minucioso que garantiu o rigor e a consistência ao conjunto. A Hércules Lima, que articulou as diferentes etapas do processo editorial, a Pedro Vieira, pela consultoria jurídica, assegurando a integridade dos direitos autorais e da circulação do livro, a Williana Almeida, que está aqui, pela coordenação de Libras, e aos intérpretes, Felipe Soares, que estava hoje de manhã com a gente, a Henri Silva de Paula Filho, que está aqui na interpretação, e Lucas do Nascimento Gomes, que estará mais tarde, que traduzem os sentidos e democratizam o acesso ao evento. Nosso profundo agradecimento também à equipe que fez o projeto de acessibilidade para o livro, que torna a publicação verdadeiramente pública, Ondas de Tradução, pela coordenação dos recursos de acessibilidade, Daniele França pela audiodescrição e o audiobook, a Grace Kelly e Islândia Castro pela tradução em Libras do livro e Eury Júnior pela legendagem. Também agradeço a Cipriano, que é o autor da imagem capa do livro com a sua obra Gira, de 2023, da série Macumba Pictórica. Agradecemos também a Louise Félix, que é a coordenadora do Laboratório de Artes Visuais, e à escola Porto Iracema das Artes, por nos receber em sua casa e nos ensinar que a educação artística é uma ferramenta de transformação de mundos. A Secretaria Estadual da Cultura, que viabilizou este projeto com recursos da Lei Paulo Gustavo, nosso reconhecimento pelo apoio que tornou possível essa publicação. E, por fim, quero agradecer a uma das partes mais importantes na construção do livro, o público. Sim, quero agradecer a cada um de vocês que hoje compartilham este momento de celebração e memória. Obrigado a vocês que agora carregam o tremor que foi Cassiano Gadelha, tornando sua presença sempre viva, pois o cuidado da memória não é individual, é coletivo. Cada vez que este livro é aberto, citado, debatido em sala de aula, incluído em uma ementa ou bibliografia, o pensamento do tremor de Cassiano se torna vivo. Então eu espero que este encontro inspire cada pessoa que a ecoar o tremor que é Cassiano Gadelha, multiplicando suas ideias e suas pesquisas, práticas artísticas e educacionais. Que sua voz continue a atravessar gerações, lembrando-nos que a memória, quando compartilhada, é também uma forma de luta e de futuro. Muito obrigado. Oi, gente, boa tarde. Queria agradecer a presença de todo mundo. Esse aqui mesmo, texto. É, tá bom. O que eu pensei para hoje foi apresentar o projeto gráfico do livro. Nossa, isso vibra? Nossa. Deixa eu testar aqui. Nossa, Vai, gente. vai, Para clica. cá? É, ainda Para lá, para essa. deu um bug. Peraí, Testei. E vibrou aqui. peraí. É um tremor. É um Vai, vai, tremor vai. nesse aqui. Pronto. Aí Ah, para voltar é aqui embaixo. então, Entendeu? Fica à vontade, meu coração. obrigado. Quando a Lucas me convidou para pensar a identidade visual, o projeto gráfico do livro, acho que uma das primeiras coisas que era um desafio para a gente era pensar como pegar esses artigos científicos que vêm de revistas acadêmicas e que normalmente têm uma formatação segundo as normas técnicas da ABNT, né? Então, aquela formatação justificada, um tipo de fonte, um tipo de tamanho, e como que a gente poderia pegar esses textos, compilar num livro, de maneira que a diagramação favorecesse a leitura e não só a documentação do pensamento, que eu sinto que a diagramação e o projeto gráfico das revistas, em geral, visam isso, né? Atestar que aquele texto, que aquela autora, aquele autor foi publicado lá na revista. Então, eu vou passar algumas imagens que a gente produziu. Essa é a capa, como a Lucas comentou, que foi uma um presente assim do Cipriano. O Cipriano é um artista de Petrópolis. Ele tem trabalhado com uma série há alguns anos chamado Macumba Pictórica. O Cipriano ele é formado em letras, tem mestrado e pós em linha de pesquisa em arte. E a partir desse interesse, dessa base acadêmica, digamos assim, nas letras, ele tem transformado parte desse repertório espiritual dele, que são os pontos cantados da Umbanda, em pinturas.
Então, a macumba pictórica é uma série de escripturas, né, como ele denomina, em que ele transforma esses cantos, ou seja, esse repertório oral, num repertório visual. Tem um pequeno texto que a gente colocou no livro, e eu achei que seria legal comentar, que apresenta brevemente a série Macumba Pictórica, que diz assim: Macumba Pictórica é uma carta de pedido de força para os orixás, como no desenho inspirado pela escrita dos caboclos da Umbanda, em que destaca a força de proteção, de defesa e de cura. Pintura e escrita. Escrita pintura, que conta a história dos donos da terra, indígenas, e daqueles que foram trazidos à força para a Terra Nova, os povos do continente africano. Escrita pintura de cura do pensamento colonizado, ou ainda uma escripintura, que fala do passado profundo da Terra e da além-terra, para fundamentar o presente e potencializar o agora. Macumba. Poética que encanta para dar voz ao morto vivente materializado pelo cavalo, suporte do espírito. Assim, ao trazer tais noções para o campo das artes, na macumba pictórica, o cavalo é a tela, o chão, a voz que canta e, por fim, o artista. Uma das obras dessa série estava presente na abertura desse novo prédio do MASP, que foi o Pietro Bardi. O Cipriano participou junto com a Bia Hitz, do Núcleo Artes da África, que era uma exposição que convidava dois artistas contemporâneos para pensarem a partir do acervo de arte africana do MASP. Então, o Cipriano produziu uma das telas da Macumba Pictórica, especialmente para o MASP, que hoje faz parte do acervo, e a Bia Hitz fez uma instalação com vídeos, a partir da pesquisa dela com pedagogia do meme, enfim, um trabalho muito, muito bonito. Foi você que passou? Nossa, que susto! Então, aqui também estão as pessoas que fizeram parte do projeto, Cassiano Gadelha, que tem todos os textos aqui reunidos, Juliano Gadelha, que faz a direção criativa, Lucas, que fez a curadoria, eu que componho com a Lucas a organização e também sou responsável pelo projeto gráfico, o Wes Viana, que fez revisão, cronobiografia, cronobibliografia, inclusive. A revisão foi uma etapa muito custosa. O Wes fez realmente assim um pente fino. Então, o livro hoje está assim com esse acabamento e esse refinamento, grande parte por conta do trabalho da Wes e o Cipriano que colaborou com a gente também cedendo a obra para o nosso livro. Bom, aí como que a gente foi organizando? Assim que a gente abre, tem esse. Acho que todo mundo deve ter um volume, já abre com a ficha técnica e essas ferramentas de acessibilidade. Essa foi uma conversa que a gente teve também, porque acho que uma das nossos interesses era fazer com que o investimento de acessibilidade não virasse um apêndice do livro, mas ele fosse de antemão algo que marcasse, caracterizasse o nosso interesse em tornar público, né, o acesso ao livro. Então, uma das nossas conversas, a gente chegou nesse ponto as audiodescrições e as outras ferramentas de acessibilidade deveriam estar já no começo. Então a gente vem com os textos. Esse é o primeiro tem os nossos textos de abertura, em seguida vem os textos do Cassiano Gadelha. Esse é o primeiro, Epistemologias Negras, Corpo, Trauma e Memória. Aí a gente organizou meio que uma imagem. Isso eu consigo fazer. Ótimo, que agora eu consigo ler. A gente organizou uma imagem e uma citação de cada texto para também dar um tom assim de para onde vai a discussão. Nesse, a citação que a gente escolheu é a seguinte: a ciência colonial se fundou em uma letra que sangra enquanto a história tem sido, durante muito tempo, documentada e oficialmente contada apenas pela pena do colonizador. O segundo texto é Corpo Política, Errâncias Poéticas Descolonizando Roteiros. E nesse texto Cassiano escreve: Impossível olhar para a arte contemporânea nas Américas e, especificamente no Brasil, sem ignorar a morada que habitamos, morada invadida, compartilhada desigualmente, maculada pela violência. O terceiro texto é o Cupro Barão, revirando o arquivo colonial e transtornando suas fantasias. Neste, Cassiano escreve:
Desde 1877, retirantes famintos fugindo da seca do interior do estado passaram a chegar à cidade. Este fenômeno se repetiria no começo do século seguinte e impulsionaria a construção de campos de concentração, que ficaram conhecidos como currais, onde esses corpos fugidos da miséria e da seca definhavam como gado até morrer. O texto seguinte é Preta, Queer e Homo-Lesbo-Afetividades, Raça, Gênero e outras dissidências em performance. A teoria queer que chega ao Brasil traz justamente essa marca, aterrissando primeiramente não nos coletivos de ativistas, mas dentro da academia do Sudeste e do Sul do Brasil. Não preciso me estender muito neste aspecto, para dizer que estou falando dos chamados grandes centros da produção acadêmica nacional, pois o Brasil ainda continua sendo bastante desigual e hierárquico na sua produção acadêmica. O texto seguinte, que é um dos meus favoritos, é o Notas de um Arquivo Queer, e nesse ele escreve o seguinte: Como pensar em um arquivo queer em que a memória articule a teoria, a biografia, a poética e a política? Existiria uma impressão queer em um daqueles sentidos da impressão freudiana que discute Derrida? Ou antes, o tempo queer, o tempo do arquivo queer, teria uma certa relação fundacional com o esquecimento, com o fracasso, como nos propõe Halberstam? Até que ponto é possível falar de uma memória queer ou de uma historiografia queer? Em seguida, a gente tem o texto da sensação à desmaterialização, máquinas de influência e as estéticas da diferença sexual. O que aconteceu nos séculos XVIII e XIX, na Europa moderna, foi a inauguração de uma experiência moderna, que articulava a verdade de um sobre si mesmo, a verdade sobre o seu próprio sexo. Somos sujeitos de uma sexualidade. Essa inauguração instala uma vontade de saber, onde a sexualidade, nos discursos científicos, nas práticas de controle, disposição e dispersão de corpos, numa rede de saberes e práticas que se abatiam sobre os corpos dos indivíduos. Outro ensaio, artigo que a gente tem é A Cor e o Tempo, que nesse texto Cassiano, é um dos textos que Cassiano analisa o clipe Ape Shit, que foi lançado pela Beyoncé e o Jay-Z, né, no projeto The Carters. Em uma das imagens, Beyoncé e Jay-Z se posicionam de costas para a Mona Lisa, o quadro arquetípico do enigma da história da arte no Ocidente. Dois momentos históricos criam um espaço de tensão nessa apresentação. O texto seguinte é O Som da Negridade em Ipschitz, que ele desenvolve e avança nessa leitura com outros elementos. E aqui ele escreve assim: O anjo negro de Apeshit se apresenta como um anjo de uma outra história. No sono do museu, ouvimos os passos da visita noturna. No silêncio da grande noite, a música irrompe, perturba-se o som da negridade na flecha do tempo. O anjo negro de Apeshit, em sua presença espectral, desde o exterior, abre o caminho para uma noite no museu em que novas aparições despertam do sono da grande arte. Uma balada para o antimuseu. Esse a Nordeste apenas. Ouvia o barulho do mar de casa, e a sua profundeza vibrava em meu inconsciente enquanto dormia. Do quintal da casa da minha avó paterna, no Pirambu, em Fortaleza, dava para ver o mar, sentir o seu cheiro. Aí aqui vem esses elementos pós-textuais, que no caso é a cronobiografia, que apresenta essa linha do tempo de formação e produção da Cassi, a cronobibliografia, que organiza a produção, como a Lucas comentou anteriormente, e essa sessão dedicada ao Cipriano, que a gente achou que também seria interessante que ele não só compusesse o livro como capa, mas que as pessoas que lessem o livro também tivessem acesso ao pensamento do Cipriano sobre a própria obra e também uma maneira das pessoas fazerem essa correlação do porquê da escolha da obra para a composição do livro.
Acho que também tem uma coisa que, sobre os textos, que também tinha a ver com pensar esse lugar de onde os textos vinham, que eram as revistas acadêmicas, que era um tipo de formatação que pudesse funcionar tanto para o formato online quanto para o formato impresso. Então, para o livro, assim como para o PDF, vocês vão ver que a letra ela é uma fonte, uma letra que ela funciona bem para os dois suportes, é uma letra maior também que a gente utilizou, mesmo sabendo que isso poderia render mais volume de páginas para o livro, mas a ideia é que ele não fosse acessível só nas ferramentas e de acessibilidade que a gente selecionou e em relação à cronobiografia e à cronobibliografia, mas que a própria leitura dos textos pudesse ser menos maçante, pensando no formato mais blocado que os artigos científicos costumam ter dentro dessas revistas. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Espero que vocês gostem do livro. Olá, pessoal. Primeiramente, boa tarde a todos, a todas, a todos. É uma imensa alegria estar aqui novamente para o segundo lançamento do livro do meu irmão Cass, O Tremor dos Vivos. Bem, eu não vou explicar o projeto gráfico do livro, a construção estética já foi muito bem apresentada pelo Rodrigo. A proposta do LAC para essa publicação também já foi muito bem exposta pela Lucas Lacerda. E aqui o meu papel aqui é um papel familiar de agradecimento. No outro evento eu li um texto, mas eu estou tão cansado de ler texto. Muitos colegas de graduação estão aqui e é a semana, né? Uma semana assim corrida porque eu trabalho, mas como eu sei que a Lucas sempre pede um texto, eu fiz somente duas laudas, mas eu gostaria de falar um pouco do percurso do Cass. Eu acho que é interessante a gente conhecer o Cass numa uma visão mais íntima e familiar. O Cassiano, para mim, é a minha grande referência no campo da intelectualidade, da episteme, do método, e eu não estou falando de academia, eu estou falando de epistemes negras, de metodologias negras, aqueles saberes e conhecimentos, estratégias que nós forjamos e somos forjados e forjadas por elas. Ou seja, e de onde vem esse forjar? Vem de nossos conhecimentos ancestrais. Nós somos uma família afro-indígena, ou seja, a maior parte da nossa família é negra, a outra parte é indígena, e tem uns judeus no meio, do Gadelha, de uma família branca, judia, os cristãos novos, que se refugiaram no Brasil. Ou seja, meu bem, eu carrego as três diásporas, ok? Eu tenho as três fugas correndo aqui no meu sangue. Então, trabalhar com estratégias e conhecimentos fugitivos não é algo que a gente aprendeu lendo a Denise Ferreira da Silva nem o Fred Montey, não. Foi através dos nossos pais, dos nossos avós e avós, e assim vai numa linha crono extensa, embora o tempo ancestral não seja cronológico. Eu acho que a grande beleza da organização do livro, embora a preocupação com Cronos, é que na preocupação com Cronos há uma série de aberturas para esse tempo que não é mais do tempo linear. E isso casa com toda a proposta poética de Cassie. Voltando à nossa família, então nós temos essa configuração racial. Quando adentramos na academia, o Cassiano adentra na academia em 1999, no curso de graduação em psicologia. Tem pessoas da psicologia aqui no auditório. E eu fico muito feliz que vocês da psicologia estejam aqui, de diferentes gerações, porque a última lembrança feliz que meu irmão disse, 3 dias antes de morrer, em toda a história acadêmica, foi a história da graduação em psicologia. Ele tinha um profundo ressentimento com a sociologia. Se arrependia profundamente. E eu não me arrependo, não, eu só odeio mesmo, mas enfim. Eu não vou abrir meus arquivos das mágoas, mas o Cassiano tinha um carinho muito grande com os amigos, com as amigas, com os colegas da psicologia. Era a grande paixão dele dizer que era a única lembrança feliz da academia, era a lembrança dos tempos de psicologia, de PET, etc. Enfim, fica esse adendo aqui, né? Aí Cassiano entra em 1999 na academia, eu entro em 2002, né? 2002 nas ciências sociais. E o Cassiano faz disciplinas optativas nas ciências sociais, antropologia cultural, cultura brasileira, disciplinas que eu faço como obrigatória. E a gente já estava pensando como burlar esse conhecimento hegemônico. Na época, a linha de fuga eram as teorias desconstrucionistas, pós-estruturalistas, Deleuze, Guattari, Derrida, e as teorias de gênero, sexo e sexualidade. A questão da raça era impossível dialogar tanto no departamento das ciências sociais, que tem um arcabouço ancestral de teóricos da negritude, como Clóvis Moura e Denis Ferreira da Silva, e a psicologia, que tem uma Lélia Gonzalez,
mas a gente sabia que mexer ali era muito complicado. Cassino sempre foi muito estratégico. Eu não sou. Eu não sou, né? Não tenho esse controle emocional que o Cassiano tinha, né? Então, o Cassiano dizia, vamos pelo caminho dos estudos de gênero, corpo e sexualidade. Só que eu gosto muito de artes, então eu fui enveredando pelos caminhos da performance e das artes visuais. E eu construí minha monografia sobre drag queens. O Cassiano escreveu sobre uma escola, o trabalho artístico na psicologia dentro de uma escola privada. Faz o mestrado dele na sociologia. Ele é o primeiro lugar geral e é o primeiro homem gay negro a conquistar o primeiro lugar geral no mestrado de sociologia da UFC, com um tema sobre uma boate que existiu lá aqui no Dragão do Mar, que era o Nós 3D. Tem o pessoal aqui, né, os frequentadores, as frequentadoras assíduas lá, estão aqui, né? Que o arquivo histórico vivo está nessa segunda fila aqui. Enfim, ele constrói essa dissertação de mestrado em sociologia, trabalhando a questão da juventude e das estéticas musicais. No ano seguinte, eu faço a seleção de mestrado em sociologia e eu sou o primeiro lugar geral, ou seja, um ano entra a Cass, depois entra eu e, novamente, o segundo homem negro gay a entrar em primeiro lugar geral num programa que já tinha o quê? Mais de 20 anos. E, enfim, era um corpo decente que a maioria eram pessoas brancas e as pessoas racializadas que adentravam com temas totalmente hegemônicos. Então, eu entro falando de drag queen e o Cassiano falando desses fugitivos estéticos do underground cearense. Então, a gente já tem uma história de não trabalhar com temas assim corriqueiros do campo das ciências humanas, além de nossa história. Só que nós fomos, ao longo da nossa carreira acadêmica, sentindo falta de resgatar esse poder ancestral, que a negritude não estava forte nos nossos trabalhos. E o Cassiano vai para a Alemanha, um doutorado em Berlim, na Universidade Livre de Berlim. Ele passa em 5 doutorados. Ele passou na Suíça, ele passou em Londres, ele passou em São Paulo, mas São Paulo ele abandonou a última fase, que é o programa que nós conhecemos ali, né? Um programa em São Paulo. E na UFC ele abandonou esse, ele não fez. Só que a Alemanha deu uma bolsa, além da bolsa, deu passagem de ida e garantiu a passagem de volta. Óbvio que ele foi para a Alemanha. E a Alemanha era a primeira opção de Cassiano, porque Cassiano, com 13 anos, foi estudar alemão. E meus pais, loucos, não, vai estudar inglês, vai estudar espanhol, para que você vai estudar alemão? Ele, com 13 anos, disse: eu vou falar alemão. E não foi só alemão, não. Ele aí aprendeu alemão, aprendeu francês, aprendeu inglês, e quando ficava bêbado, falava 5 idiomas. Então, esse era o Cass, um poliglota e um gênio. É um gênio, é porque meu irmão, ele é um gênio. É um gênio, é um gigante. Volta de Berlim completamente adoecido. Por quê? Ele vai para uma das maiores universidades do mundo. Só para vocês terem noção de quem foram os professores e professoras dele, a Judith Butler dá um curso de 2 semanas para ele. A Gayatri Spivak foi professora dele. Jack Halberster foi professor dele. E por aí eu paro por aqui. E vai lembrar que a Grada Quilomba estava no corredor do lado, terminando o doutorado em psicologia. Tanto que Plantation Memories eu li em primeira mão aqui no Brasil, ainda como tese de doutorado da Grada Quilomba. E a Grada Quilomba tem uma história muito parecida com Cass, porque ela é radicada em Portugal e ela foge de Portugal por causa do racismo institucional. Ela até já falou sobre isso. E vai para a Alemanha achando que a Alemanha tinha a aura de ser mais aberta na Europa. E lá ela se desencanta e ela não vou para as artes mesmo, com o maior título de psicologia embaixo do braço. Grada Quilomba se dedica às artes. Cassiano termina o doutorado em 3 anos. Para quem não sabe, a Europa, como em vários estados dos Estados Unidos, os doutorados são exatamente 3 anos. O Brasil tem essa coisa horrorosa de 4 anos, né? Mas costumam ser 3 anos. Cassiano defende a dissertação dele de uma turma de 30 alunos, o máximo reconhecimento, a única dissertação com o máximo reconhecimento foi a dissertação dele, e o sonho dele era ser professor numa grande universidade. E ele sabia que ele não devia nada aos grandes nomes da história contemporânea intelectual. E ele queria ser professor numa grande universidade. E ele fica na Europa, não quer voltar logo, então ele não recebe a passagem de volta, ele vai trabalhar, e os primeiros empregos são prestações de serviços, instituições de ensino, e porque os colegas também da graduação, tanto os bem-nascidos como os não tão bem-nascidos, também vão para esses mesmos nichos de emprego, mas a Europa é racista. O racismo veio dali. Ele começou a ver a turma de mais de 30 pessoas, cada pessoa sendo empregada em alguma instituição de ensino dentro da Alemanha ou em países vizinhos. E ele, com o melhor currículo da turma, que foi bolsista na Universidade do México,
que deu aula na Columbia University, que fez palestra na NIU, ele não se empregava dentro dos campos institucionais acadêmicos. Ele vai trabalhar o quê? Em bar, em loja, em call center, e isso vai adoecendo meu irmão. Então ele passa mais 3 anos na Europa, na Alemanha, em busca desse emprego, dos sonhos dele, e ele fica completamente vulnerável, não só psicologicamente, mas financeiramente, e nossa família decide, venha para o Brasil. Você tem casa, tem família, e é quando ele se conecta com mais força, com os conhecimentos ancestrais, e ele chega no Brasil, chega muito triste. Aí eu converso com ele, eu já tenho terminado o meu mestrado, eu estou terminando o meu mestrado em artes no ICA. Eu não tenho nenhum problema durante os 2 anos que eu passei no ICA. Eu não tenho nenhum problema, mas eu não morro de amor por aquele departamento, não. Mas, enfim, mas eu não tenho nenhum problema. Fiz uma dissertação maravilhosa que eu não gosto mais de trabalhar com esse tema, e não é porque é sadomasoquismo, é porque realmente eu não vibro mais nas epistemes com as quais eu trabalhei, mas é um trabalho maravilhoso. Compre um livro, está disponível em todas as grandes livrarias do país. Tem uma vendagem ótima, é um livro lindo e é assinado por mim, né, meu bem? Então, compre o livro. Lembrando que na minha primeira dissertação, que foi a Performance Drag Queen, que eu também não gosto mais de trabalhar com essas epistemes, o meu livro a minha dissertação foi honrada na Ampox, que é o maior prêmio de ciências sociais do país. Quem tem esse livro? Darcy Ribeiro, Eduardo Viveiro de Castro e eu. Então, essas coisas da nossa história é uma história de fratura, de muita violência. E a gente não tem esse deslumbre com os títulos da academia, nem eu, nem o Cassiano. A gente nunca teve. É claro que eu tenho uma aparência mais vaidosa, as pessoas acham que eu morro de amor pela academia. Não morro, eu uso a academia como estratégia de divulgação de conhecimento que eu acho necessário que adentre nos campos acadêmicos. E Cassiano carregava essa mesma força. Quando Cassiano volta para o Brasil, ele participou de vários eventos raciais e eventos da negritude e da diáspora afroatlântica, não só na Alemanha, como nos Estados Unidos, como no México, como no Chile. Não, no Chile não. Estados Unidos, México, França. Isso. Aí o que acontece? Ele traz todas essas referências das estéticas afrodiaspóricas e ele quer pensar isso aqui no Brasil, porque afinal são as pessoas do Brasil, em parte, indo para esses grandes centros. Então ele queria voltar para essas origens e trabalhar com as pessoas aqui na base e tirar essa ideia colonial de que porque a gente é talentoso e genial, a gente tem que atravessar o Atlântico. Eu digo, isso é um sintoma colonial. Se na sua cidade você tem um programa que tem mestrado e doutorado, se esse programa não é tão maligno, tão terrível, de onde vem esse sonho da gente ir fazer atravessar o Atlântico? É claro que tem umas estratégias. Lá no Rio de Janeiro, assim, dentro do Brasil, tem essa linha de pesquisa, a gente deve estar dentro do Brasil ainda. Mas eu falo desse sonho colonial da gente atravessar o Atlântico. O Cassiano refletiu muito sobre isso. Ele nunca publicou. E era uma reflexão que eu já tinha. Eu disse, Cassiano, escreva isso. Porque se eu escrever, as pessoas não vão levar muito a sério essa experiência, porque eu não fiz essa travessia. Você fez essa travessia. Você experimentou essa violência. E é uma questão para a gente pensar. Ok? Então, Cassiano volta, vem fazer um pós-doc em artes no ICA, que é o Instituto de Cultura e Artes da Universidade Federal do Ceará. É onde, como o Lucas Lacerda narrou muito bem, a formação do LAC se dá nessa junção. Eu já era amigo de Lucas, conheço o Lucas. Gente, o Lucas sempre foi assim. As pessoas olham para ele porque ele é o grande curador contemporâneo. Ele sempre foi assim. Ele sempre foi estrela, ele sempre foi talentoso, ele sempre foi inteligente. Ele sempre foi desse jeito. Vocês podem conhecer ele pelas mídias, ele sempre foi assim. Eu lembrei ele andando de ônibus para ir para os meus cursos e ele já ia assim, desse jeito aí, com leituras. Ele tem uma velocidade imensa, que é uma coisa que eu, Cassiano, gostamos, que é a mesma velocidade de pensamento que nós temos, trabalhar com várias referências e vários aportes, ter se centrar com a característica que a gente achava que era só nossa aqui, né? Mas, enfim, o Lucas tem a mesma característica, a mesma estrela. A minha irmã fez uma leitura cósmica. Gente, agora eu vou entrar para a espiritualidade, tu vai mexer, né? Mas enfim, é uma questão. Não vou falar isso não. Mas enfim, então, o Cassiano, ele se identificou muito com essa genialidade do Lucas e eles fundamentaram o LAC, que vai para além da UFC, é um laboratório que eu crio hoje totalmente independente, é uma referência nesse país. Lucas é sim um dos maiores nomes da curadoria nacional desse país. Obrigado. Aceitem, aceitem, porque é sim, não é uma questão de mídia social de Instagram, ele é um nome dessa nova geração de curadores. Uma geração que pela negritude tem Gianni Lima, Hélio Menezes,
É branco, mas tem Lucas de Lacerda. E vocês honrem, porque já já ela foge aqui do Ceará, viu? Mas, enfim. Então, continuando, a trajetória do Cassiano vai nisso, vai nesse jogo da crítica epistêmica, metodológica, resgate de sabedorias ancestrais, ao mesmo tempo que ele está muito vulnerável. Ele termina esse pós-doc com um trabalho sobre o Elliot Sica. Inclusive, a mulher do Fred Moore tem um trabalho muito próximo. Ele estava até interessado em entrar em contato com ela, mas infelizmente isso não foi possível. Que ela vai trabalhar o Hélio de Sica numa questão anticolonial, que é algo que parece impensável por ele ser branco, mas está lá. Eu tenho até os rascunhos, mas eu não vou fornecer, né? Porque não vou dar a ideia do meu irmão de graça, mas eu tenho os rascunhos dessa tese genial do Cassio lá, que no Pois futuro, é, no ó. futuro, bem no futuro. Vamos ver o que sai dessa intelectual norte-americana, né? Vamos ver. Mas, enfim, então o Cassiano termina o pós-doc e ele vai fazer concursos para as universidades locais. Ele fica muito triste, porque não golpe algumas seleções aqui do Ceará, por exemplo. Eu falo, tá gravado, tá? Eu Tá falo, gravado. não quero processo de advogado é caro. Muitas instituições aqui do Ceará que fizeram os concursos, ele ficou muito ressentido, porque era nítida, né, a diferença de QS no concurso e quando chegou na reta final ele não passou de duas universidades aqui. Mas ele passou no Rio Grande do Sul. E ele foi ser professor do Rio Grande do Sul, na FURGS, na URGS, não, na FURGS, é porque eu sempre confundo a URGS com a FURGS. Ele foi, eu fui com ele, porque ele já estava adoecido, ele não poderia viajar sozinho. Eu estava numa seleção de doutorado em artes, totalmente fraturada a minha experiência com essa seleção, e ainda consegui o segundo lugar. Queria o primeiro, como sempre, mas não deu, né? 0,5 me deram o segundo lugar. Aí eu fiquei numa situação muito delicada, porque eu tinha que ficar com ele e tinha que cursar esse doutorado em artes. Mas eu acabo largando esse doutorado em artes, fico com ele um tempo, depois eu volto para o Ceará, e é num período que ele tem um agravamento psíquico muito grande. O problema do meu irmão foi pura depressão, e eu tenho que retornar. Quando eu chego de volta, eu estou no avião, o avião chega em Porto Alegre, eu tenho a notícia que ele já está internado numa uma casa psiquiátrica pública, e eu passo uma semana ali me comunicando com ele dentro dessa casa de internação psiquiátrica. Depois eu retiro ele de lá. E o Camilo Cassiano tem uma melhora muito grande, ele está muito feliz, muito empolgado, e ele faz todo o diagnóstico, né? O Cassiano é psicólogo, com todo esse, ele faz todo o diagnóstico dos médicos, do aparato. Eu só olhava para ele e pensava assim, gente, seria o Michel Foucault saindo de um internamento, porque ele faz toda a teoria. O Cassiano, quem conheceu o Cassiano sabe quem era Cassiano. Só que a depressão é uma coisa muito perigosa, muito perigosa. E ele culmina numa passagem completamente adoecida, não vou entrar em detalhes, então ele passa para outro plano. E eu volto para a Fortaleza e é incrível, porque o computador dele parece uma coisa ancestral. O computador ele queimou, não tem os arquivos. Até a Lucas pediu o computador, não teve como resgatar nada que estava registrado. Tudo que eu tinha no Cast, hoje ele já tinha publicado, ou foi esses rascunhos do Elliot Sica, porque ele fez à mão. Nossa. Então eu não tenho nenhum arquivo dele mais, né? Enfim, e eu sei que tinha muito texto inédito dentro daquele computador, já mandando isso para vários especialistas e eles não conseguem resgatar. Sim. Enfim. Então, essa foi a trajetória do Cassiano. Tem esse tom trágico, mas esse é um momento de alegria. E meu irmão ele foi muito feliz, com toda a vulnerabilidade. Ele tinha uma centralidade muito grande. E eu acho que uma das formas de a gente honrar os nossos ancestrais é reconhecer que eles sucumbem, mas nós continuamos. O meu irmão caiu, mas eu não vou cair. E a forma como ele atravessa para outro plano não vai tirar minha alegria e prazer de viver. Não vai mesmo. E não tente me enterrar junto com meu irmão, viu? Que essa gata aqui, isso não rola. Então, esse aparato, meu trágico, meu alegre e crítico de Cassiano, é para vocês sentirem o que é a força da negridade. Porque a negridade, por mais que fale de plenitude, de fim do mundo, ela não é uma coisa bonitinha. Como são as experiências trans e não cisgêneras, porque Cassie era não binário. Era a tia Cassie. Então, essas experiências das pessoas trans, das pessoas não binárias, das pessoas racializadas, por mais que a gente trabalhe num campo que é super estético, como é o campo das artes, e a gente celebre a vida, honre as nossas ancestrais, e pensamos sempre no futuro para os que virão e as que virão, não se engane, é uma experiência pesada. É extremamente pesada essa experiência. E só quem a vive sabe do peso dessa experiência. Mas nesse momento lindo e maravilhoso, né? Todo o peso também é válvula para o pleno. Eu vou ler as duas laudas que eu fiz, né? Mediante essa apresentação de Cassie, e de certa forma estar aqui.
No primeiro lançamento eu fiz um texto mais extenso, mas eu não vou tomar muito tempo de vocês. Normalmente eu agradeço a presença de cada um e cada uma de vocês aqui. Então, falando em nome de todos, todas e todos nós, reunimos hoje não apenas para lançar um livro, mas para abrir uma nova linha do tempo. Um tempo em que a presença de Cassiano Gadelha se faz outra vez carne do pensamento, gesto que insiste, voz que atravessa a ausência, sem jamais se reduzir a ela. Este livro póstumo não é um fim, é uma continuidade radical, um modo de permanecer no mundo quando o corpo já não está, mas a escuta ainda é convocada, conjurada, invocada. Cassiano foi sociólogo e crítico de arte, mas, sobretudo, foi alguém que compreendeu que o conhecimento não nasce neutro, nem isolado. Ele sabia que toda epistemologia carrega um corpo, uma história, um território, e que as artes são lugares privilegiados onde essas marcas se tornam visíveis, sensíveis, incontornáveis. Ao escrever sobre epistemologias negras, Cassiano não buscou apenas novas categorias para pensar a arte, buscou restituir a dignidade de saberes que sempre existiram, mas que foram sistematicamente silenciados. Este livro nasce do compromisso com a memória viva de grupos, coletivos, comunidades e práticas que criaram e criam mundos mesmo sobre a violência do apagamento. Aqui a arte não aparece como objeto distante de análise, mas como prática de sobrevivência, como arquivo sensível de experiências negras que recusa a condição de resto. Cassiano nos lembra, Cassiano nos lembra que lembrar não é olhar para trás, mas alinhar o presente com o futuro. Há em suas páginas uma crítica firme à colonialidade do olhar, da teoria, da história da arte. Mas há também cuidado. Cuidado com os nomes, com os gestos, com as imagens, com os modos de existir que escapam às gramáticas dominantes. Ele escreve para que esses modos não sejam novamente capturados, mas reconhecidos em sua potência própria, em sua capacidade de criar sentido sem pedir autorização. Ler este livro hoje é aceitar um chamado para repensar como produzimos conhecimento, como legitimamos saberes, como nos relacionamos com as artes e com aqueles que as fazem, aqueles e aquelas que a fazem. É aceitar que não há crítica verdadeira sem implicação, que não há teoria que não seja atravessada por afetos, perdas, lutas e alianças. Cassiano Gadelha permanece aqui, não como lembrança imóvel, mas como força que nos desloca. Sua obra nos convida a escutar as vozes que vêm de longe, dos das ancestrais, das ruas, dos terreiros, dos ateliês, das margens e a reconhecer nelas não apenas passado, mas futuro em elaboração. Quando este livro circule como aquilo que ele sempre foi, um gesto de restituição, um exercício de justiça epistêmica, uma forma de dizer que a criação negra pensa, sente, teoriza e reinventa o mundo todos os dias. E que ao abri-lo, cada leitora, cada leitor se torne também instigado, instigada por manter essa memória em movimento. Então, essas são as palavras curtas e breves que eu tenho nesse momento para falar sobre este livro maravilhoso, que com certeza será apenas o primeiro de Cass. E eu tenho um arquivo dele digital, que é a tese de doutorado dele, que está traduzida para o português, tem a versão em alemão e inglês e tem uma versão em português. Eu espero que no futuro, não muito breve, essa tese de doutorado avassaladora esteja nas mãos de vocês, e gratuitamente, porque nada do Cass vai ser comercializado, nada. Agora eu comercializo. Minhas coisas. Então, muito obrigado. Gente, só lembrando, quem não pegou o livro, vai estar ali na frente, tá? Vocês podem pegar o livro, como o Juliano falou, gratuitamente, tá? A gente vai agora abrir para. Acho que aqui tá bom, tá para frente. Né? A gente vai abrir agora para conversar, perguntas, questões, comentários, intervenções, críticas, comentários. É, Microfone aberto. Uma pergunta sobre o livro. Uma dúvida, estão silenciados.
No evento do Tremor. Boa pergunta para mim, para Rodo, para Juliano. Por aí eu vou lá dar Uhum. para ela. Cadê aquele som? Tem um aqui. Só porque a gente está gravando, aí é bom Hum. pegar a gravação. Né? Tá. Tá. Porque tá estranho. É assim. Vai. E acho que não seria bem nessa uma pergunta, mas eu acho que dá importância também de falar desse momento tão incrível, né, da presença de Cássio, dos tremores que a gente sente e do quão emocionante é a gente estar aqui e de lembrar muito também, né, de Cássio e do LAC, de como é tudo em conjunto, né, Cássio junto ao LAC, e parabenizar por esse projeto tão lindo, tão maravilhoso, e que todo mundo, né, que está aqui realmente está tendo assim, uma imensa e maravilhosa, né, oportunidade de conhecer Cassiano, de conhecer o Juliano, esse irmão ainda maravilhoso, brilhante, de Cássio também. Eu acho que mais para realmente demonstrar essa grande emoção, então todas as que tiver lançamento, todo esse aumento, que eu sempre acho assim, de uma importância e de um amor assim, imenso. Então, seria isso que eu gostaria de dar. Obrigado. Alguém mais quer se manifestar? Bem, então eu vou encerrar a mesa, né? Eu queria só encerrar falando da importância de vocês realmente tornarem viva a memória desse livro. Então, vocês possam ler uma maneira de tornar esse livro vivo, transformar as práticas de vocês, seja qual for, se é artística, se é uma prática em clínica, em educação, qual for, mas realmente usem esse livro como força transformadora. E queria também deixar o convite para daqui a pouco, às 18 horas, vai ter o lançamento do catálogo da exposição Soterramento, que foi uma exposição que nasce em 2018 no LAC, com a coordenação de Cássia, uma exposição super importante. E a gente vai ter o lançamento e a distribuição também gratuita dos livros da Soterramento, tá? Às 18 horas, aqui nesse mesmo lugar, a gente vai começar pontualmente, tá bom? Então é isso, muito obrigado e voltem. Essa Trindade. Ai, bom, a vez passada eu quebrei a mesa, né? Meu Deus do céu. Foi, mulher, a mesa da Olha, não 18 faltem, viu? 18 horas. 18 horas. Não Não pode. falta. É, Tem livro pararam de gratuito gravar? novamente. Pararam de gravar? Não. Ai, eu vou parar, deixa eu comer. Vai ter livro, não falta. Tem livro. Ah, Aí.